Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não faço ideia do horário que vocês estão vendo esse vídeo. Mais uma vez, bem-vindos à bagunça aqui do canal, meu nome é Felipe e hoje vou fechar o capítulo 6 da Era das Revoluções do Hobsbawm. De antemão, os meus fiéis companheiros, os cachorros do meu vizinho que sempre estão acompanhando e fazendo participação aqui no conteúdo, eles estão atacados, então muito possivelmente vocês vão ouvir muito latido de cão, mas foi o horário que eu encontrei para gravar e eu tenho que fechar esse capítulo 6, que ele fala basicamente sobre a natureza minoritária, a participação popular nos movimentos liderados, os movimentos revolucionários, né, liderados na Europa entre 1830 e 1848, a influência da Revolução Francesa sobre esses movimentos e organizações revolucionárias, né, na luta contra a desigualdade. Para você que caiu aqui de paraquedas, deve ter me visto olhar para frente, que eu estou com um resumo aqui na minha frente no monitor e eu leio o resumo, faço alguns comentários e se você quiser obter o conhecimento completo, é bom ler o livro, né? Mas para a galera que não tem muito tempo para poder estudar, aqui é uma ajuda, né? Uma mão na roda, um suporte para a rapaziada. Então, sem mais delongas, já esqueci de avisar, tem uma playlist aqui no canal que eu estou fazendo o resumo do livro inteiro, quiser dar uma conferida lá, só chegar, beleza? Vou começar então, galera, parte 6 do capítulo 6, parte final do capítulo 6. Os movimentos revolucionários na Europa entre 1830 e 1848 compartilharam várias características comuns. A primeira delas era a natureza minoritária. Os movimentos eles eram principalmente compostos por conspiradores de classe média e intelectuais, frequentemente exilados ou limitados a um círculo restrito de pessoas educadas. Quando as revoluções aconteciam, o povo comum também se envolvia, principalmente nas áreas urbanas, né? Esses movimentos eles eram formados, como já diz aqui, principalmente por pessoas de classe média, né? por intelectuais, e quando essas revoluções elas costumavam acontecer, a população comum nas cidades também participava. Só que a liderança e a organização era dominada por essa minoria, dessa galera mais educada. A influência da Revolução de 1789 sobre esses movimentos, né, os movimentos revolucionários, eles adotaram padrões de procedimento político, ideias estratégicas e táticas inspiradas na Revolução Francesa. Eles compartilhavam um forte senso de unidade internacional. Essas características eram influenciadas pela falta de uma tradição e de organização e agitação de massas em diferentes partes da Europa, com exceção dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Suíça, Holanda e na Escandinávia. Em muitos países, a agitação política era intermitente e às vezes ilegal, tornando difícil a mobilização de massas por meio de campanhas públicas, organizações de massa, petições e oratória dirigida ao público em geral. Esses movimentos revolucionários, eles realmente eram inspirados na Revolução Francesa e eles adotaram, né, como diz no resumo, ideias e estratégias, né, compartilhavam um forte senso de unidade. Né. Isso ocorreu porque muitos países na Europa não tinha tradição de mobilizar grandes grupos, né, e de pessoas através de campanhas públicas. E a agitação política era, em muitos casos, irregular, né, ilegal, e isso dificultava pra caramba também a mobilização da massa. As organizações revolucionárias eram frequentemente ilegais, menores em tamanho em comparação às organizações legais e compostas em grande parte por membros das classes profissionais, da baixa nobreza, estudantes, escolares e jornalistas. Houve algumas exceções, como a transformação das sociedades carbonárias secretas em sociedades proletárias revolucionárias, como a blanquista, que incluiu um número maior de membros da classe operária. As organizações revolucionárias, né, eram grupos que eles queriam mudar o governo de uma maneira radical. Né? Geralmente eram ilegais e eram menores, né, do que os grupos legais. Alguns grupos, como os blanquistas, né, tá escrito aqui, eles eram uma exceção e tinham também membros da classe operária, dos blanquistas.
A esquerda europeia e americana compartilhava uma luta comum contra inimigos como reis, aristocracias e classes privilegiadas, e tinham aspirações e um programa comuns baseados na rejeição das desigualdades hereditárias. Até 1848 não havia um conflito fundamental entre burgueses e trabalhadores, pois a maioria dos comunistas proletários atuava como parte da extrema esquerda em um movimento radical e democrático. A esquerda na Europa, né, e também nos Estados Unidos, eles costumavam lutar juntos, né, contra reis, aristocratas, pessoas ricas, né, no modo geral. Eles queriam acabar com a desigualdade que passava de geração em geração. E até 1848 não tinha assim, uma grande briga, né, entre esses ricos, os nobres, né, e os trabalhadores. Porque a maioria dos trabalhadores fazia parte de um grupo radical, porém era uma parada democrática. O Manifesto Comunista de Marx e Engels representava uma declaração de guerra futura à burguesia, mas naquele momento eles mantinham uma aliança com a classe média alemã. A esquerda compartilhava uma visão comum de revolução baseada em 1789 e 1830, incluindo uma crise política que levaria à insurreição, com destaque para a importância das capitais. Os revolucionários buscavam estabelecer uma república por meio das barricadas, proclamando um governo provisório. Após a Revolução, haveria eleições democráticas, formação de uma constituinte e auxílio fraterno, entre outras revoluções. A centralização e o executivo forte eram os princípios defendidos por políticos de esquerda em contraposição ao federalismo e ao descentralização. Palavra difícil. Galera, o Manifesto Comunista ele era assim, uma espécie de declaração de guerra à burguesia, né? Só que naquela época eles se aliaram à classe média alemã. A esquerda compartilhava ideias de revoluções baseadas na Revolução Francesa, o que levava a revolta, né, para as cidades importantes, esse sentimento de revolta, as ideias da Revolução Francesa. Né? Eles queriam criar uma república estabelecendo um governo temporário que, após a Revolução, haveria de ter, né, eleições democráticas, uma assembleia para poder escrever a Constituição e também apoio a outras revoluções. O internacionalismo desempenhou um papel significativo unindo diferentes nacionalidades em prol de uma causa comum, apesar das rivalidades nacionais. Os exilados políticos se reuniram, em centros de refúgio como Paris e Viena, onde organizaram, debateram e planejaram a libertação de seus países e de outros. Isso resultou em uma comunidade de exilados com destino e ideal comuns, enfrentando desafios como pobreza, vigilância policial e espionagem. Eles esperavam uma revolução europeia que ocorreu em 1848, mas acabou em um fracasso. Esse internacionalismo ele uniu pessoas de diferentes países que estavam em estado de exílio, né? Eles compartilhavam a mesma causa, né? Apesar das rivalidades entre as suas próprias nações, mas eles compartilhavam a mesma causa, né? Por conta disso, eles planejavam libertar não somente os seus países, mas outros países. Né? Isso criou uma comunidade dos exilados com objetivos comuns. E, como diz aqui no resumo, eles enfrentaram falta de grana, vigilância policial, espionagem, tudo isso, cara. Acabou que eles esperavam que tivesse uma revolução europeia geral, né? Que acabou rolando, só que não deu certo. Então, galera, como eu falei que era pouquinho, era só para fechar, esse aqui foi o resumo da parte 6 do capítulo 6, da Era das Revoluções do Hobsbawm. Estão curtindo o conteúdo? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber futuras notificações. Vou aproveitar o tempo, falei que os cachorros iam participar bastante, e só porque eu falei eles ficaram quietinhos, o que é bom. E eu vou tentar gravar a questão 48 da SEDUC, Rio de Janeiro 2015, beleza? Que tá, a propósito, na outra playlist que eu tô resolvendo questões de concurso, tô separando por provas. Até o momento que esse vídeo está sendo gravado, eu tô terminando a SEDUC do Rio de Janeiro. Mas, se você ver daqui a um mês, 2, alguns anos, se isso aqui ainda estiver aqui,
eu garanto que vai ter mais questões lá nas playlists do canal. Tranquilidade? Valeu, falou rapaziada, fui, até a próxima.